Estamos iniciando mais uma edição da Sessão TV Atende. Meu convidado de hoje é José Constantino Facchieri, ator e autor do livro Zé Barbosa, o Prefeito do Povo, da Paz e do Progresso. Facchieri, seja muito bem-vindo à Sessão TV Atende. É um prazer recebê-lo aqui em nossos estúdios. Eu que agradeço a oportunidade. Para quem tem em casa entender essa paixão do Facchieri por atuar, por buscar informação, quando começou isso? Na verdade, esse gosto já vem com a gente, né? Não sei te explicar exatamente, mas desde criança você começa a perceber, né? E aí depois, na prática, realmente, começou quando surgiu aquele boom artístico aqui em Andradas, que foi com a inauguração do teatro, que inclusive acho que devemos muito isso ao Nivinho Leandro Previato, que era o filho do prefeito Nívio Previato naquela época, e resolveu fundar um teatro aí, porque tinha muitas pessoas interessadas em cultura, em se desenvolver artisticamente, e aqui não existia um ambiente para isso, não tinha formação. A chegada do teatro, a inauguração do teatro, que o pessoal conhece hoje, ali próximo à rodoviária, deu esse boom cultural para a cidade? Deu, na época foi muito, estourou mesmo na cidade, porque vinha muito artista de fora, artista de televisão do Rio, de São Paulo, artistas famosos que vinham com peças aqui e atraía o público. Todo mundo queria ir ver os artistas, né? Tanto que acabava as apresentações, o povo não ia embora. Os artistas tinham que descer e vir ver cara a cara, tocar, pegar um autógrafo. E continuou assim. E o pessoal daqui, da nossa região, que gostava de cultura e de arte, se interessou logo quando surgiu o curso de teatro. Aí quem gostava foi lá se inscrever. Tanto é que teve 3 grupos, 3 formações de artistas, de atores, atrizes, bailarino. Teve curso de dicção, de bailarino, vinham professores de fora para isso. De música, né? De violão, de balé, tinha tudo isso na época. E foi aí que nós criamos a Associação Cultural Andradense, pegamos quem gostava de história, fundamos essa associação cultural, englobando toda a cultura, e dentro dessa associação tinha a intenção de formar um museu, de angariar material histórico da cidade e constituir um museu. E nós começamos como? Algumas coisas antigas da cidade, começamos a expor na praça principal. E as pessoas vinham, viam e contribuíam, e começavam a trazer coisas, a apresentar coisas. Então, você expunha aquilo num domingo, no outro domingo aparecia um monte de gente trazendo coisas, trazendo documento, trazendo foto, trazendo até um caixãozinho de defunto, assim, pequeno, que eu tinha ele até pouco tempo, que era colocado ao lado de um caixão grande, não sei se na igreja, na hora da bênção, que antigamente o defunto ia lá para a igreja, o padre fazia a bênção lá, depois seguia para o cemitério. Então esse caixãozinho era um símbolo, que eu não sei explicar agora o que era bem aquilo, que ficava do lado. Todo o sepultamento tinha esse caixãozinho do lado do caixão do defunto, caixãozinho vazio. Até pouco tempo tinha esse caixãozinho, depois as coisas do teatro começou a desaparecer, do museu começou a desaparecer, porque não tinha um local fixo, né, para armazenar, para guardar. E foi assim que, até chegar no livro. Esse trabalho da cultura, do teatro, fundou a ACA, e os amigos foram criando esse gosto pela história de Andradas, e até chegar nessa vontade de escrever um livro, de conhecer o Zé Barbosa.
foi começando pelo gosto de conhecer esse material histórico que a gente ia conseguindo nos finais de semana, nas apresentações, nas exposições, que eu falei, poxa, é interessante arquivar, guardar, ter isso guardado. Aí descobri que o Zé Barbosa tinha muita coisa guardada, muito documento. Me falaram isso, me contaram isso. Aí eu fui procurar o Zé Barbosa, fui conhecer o Zé Barbosa. Aí ele me cedeu alguns documentos. E eu continuei a procurar ele, pedindo mais documentos, que era para o museu. Até o dia que ele começou a pegar confiança em mim, começou a contar a história dele para mim, que eu queria saber, o que é esse quadro na parede aí? O que significa isso? Aí ele foi contar que era o quadro de homenagem que as mulheres tinham prestado a ele e tal. Aí depois ele foi indo até me levar num escritório onde estava toda a documentação que ele depois me passou aos meus cuidados, né? Aí diante dessa documentação, eu me interessei pela história dele, porque a documentação estava ali. Foi aí que a gente foi travando mais amizade, e eu me manifestei interesse de contar a história dele, de escrever a história dele, de ouvir a história dele. Aí foi assim. Fiquei lá na casa dele, morando lá com ele, Eu ia à noite lá para... Passava boas horas. Para fazer as pesquisas no monte de documento que ele me expôs. E ficamos 5 anos juntos lá fazendo isso aí. 5 anos de pesquisa, e quando você falou assim, vou transformar essa pesquisa num livro, como que foi isso? Não foi só 5. 5 anos eu fiquei com ele conversando. Foram 30 anos para escrever o livro, entendeu? Então, quando ele me contou tudo, a história, e eu anotei tudo, fui rascunhando tudo. Aí, em seguida, ele me confiou os documentos, que era um baú enorme lá, do tamanho dessa mesa aqui, cheio de coisa dentro. Aí eu falei, poxa, eu vou ter que ter paciência para estudar isso tudo aqui, para ver, e confirmando o que ele disse, botando data nas coisas. E aí foi esses 5 anos que eu fiquei lá, fazendo essas pesquisas. Aí depois que o livro estava pronto, estava o rascunho pronto do livro, né? Ele não tinha interesse em publicar, eu também não pensava em publicar, eu queria simplesmente era conhecer a história e preservar a documentação. Escrever a história estava garantido, que ele mesmo falou, quando leu o rascunho, ele mesmo falou, poxa, eu não imaginava que a minha história desse um livro. Nunca pensei em contar a minha história. E ainda falou, olha, nem os meus próprios descendentes conhecem a minha história. Falou, olha, e ficou até emocionado, eu vi que ele chorou de emoção mesmo. Olha, eu nunca imaginava que a minha história um dia fosse escrita. Mas falou, eu não tenho interesse em publicar, porque se eu publicar eu vou arrumar polêmica com o pessoal, ainda está todo mundo vivo aí, né? Isso há 30 anos atrás, hoje 40 anos atrás. E esquecemos o livro. Ele já tinha me passado a documentação toda, aquele baú de documento, ele tinha me cedido aquilo, porque sabia que não ia ter outra finalidade, que ninguém ia se interessar, não tinha onde guardar isso, preservar, né? Deixar preservado para a história. Aí eu falei, então está seguro, o livro está escrito, ele está vivo, eu consegui isso enquanto ele vivo, os próprios depoimentos dele, ele contando a história. Agora, o que eu vou fazer com essa documentação em meu poder? Eu vou ter tempo para me investigar isso, investigar. Foi levando 30 anos fazer isso. Então, acho que saiu na hora certa, né? Em 2009, os mais antigos já tinham falecido, Zé Barbosa falecido. Então, acho que saiu na hora certa. E acho que causou uma boa impressão, que eu procurei a não polemizar, mesmo escrita a história, a versão de um lado só, mas eu não citei nenhum personagem, nomes do outro lado da história, justamente para não causar esse atrito.
Após alguns anos do lançamento desse livro, muita coisa mudou para o Facchieri? Esse livro trouxe uma visão diferente? Não. Valeu a pena? Olha, na verdade, cada vez que eu vejo aqueles documentos ali que eu te mostrei, eu vejo que eu fiz o melhor que eu pude, que eu posso confiar nisso que está escrito. Pode não ser 100% real, a história real, mas até mesmo eu, se for contar a minha própria história, eu vou omitir coisa que eu talvez não me lembre, a minha memória me traia, alguma coisa. A gente não é capaz de contar a nossa própria história com 100% de verdade, exatamente como a história aconteceu, porque tem várias visões, né? Mas eu acho que foi bom, inclusive, para a história da cidade. Não para mim, simplesmente, mas para a história da cidade, que tem aí uma coisa que eu confio nisso aí, é uma história verídica, verdade, e ressuscitou, resgatou personagens que tem, você olha aí nas placas de rua, você vê nomes, você não sabe nem quem foi, nem quem é. E essas pessoas que estão aí deram sangue, suor e lágrima para construir a nossa cidade. Porque hoje é tudo fácil, você pega uma verba do governo, você faz uma rua aí, um asfalto, no mesmo dia. Antigamente não era assim. Além do que, o governo, a política era sangrenta, era fuzil, era na base da bala. Então era muito difícil, as pessoas se sacrificavam para ser político. O próprio Zé Barbosa não sofreu, tinha uma bala alojada no ombro, até morreu com essa bala alojada no ombro. Sofreu aquele atentado. Então, são personagens que a gente tem que resgatar isso, tem que manter. Então aí está uma parte garantida e segura, entendeu? Dentro desse livro tem uma coisa que é muito importante, que é um acervo riquíssimo em fotos, em jornais, entre outros arquivos que fazem e contam a história de Andradas. Sim. Isso tá ali os originais que eu trouxe para você ver. E não só eu tenho esse arquivo, aí em Andradas tem outras pessoas que têm arquivos históricos, que deveriam, aliás, já tem vários livros aí escritos sobre isso, mas deveria se expor mais ainda, escrever mais. Aliás, tem um livro para ser publicado aí, né, sobre isso. Então, eu creio que tudo o que você registra está seguro e fácil para o questionador, para o leitor, para o pesquisador, para o leitor comum, chegar à sua conclusão. E a história está segura, está aqui no meu livro, está no livro da Nilza, está no livro do Sebastião de Campos, está no livro de todos os autores que fazem a história da cidade, que registram a história da cidade. Está ali, seguro. E a documentação que você disse é uma prova de que aquilo é história, né? É uma história. O dia que eu fui no Walter Avancini, que era um diretor de cinema, de televisão, no Rio, mostrei o livro para ele, ele falou, cuida bem deste livro, que isso aqui é cinema. E realmente, é uma história que não tem outras histórias parecidas registradas, entendeu? Dessa forma, com esse material, com essa documentação comprobatória da realidade da história. Facchieri, hoje a gente está ficando por aqui, mas amanhã a gente vai continuar essa conversa. A gente vai falar um pouquinho desse seu imenso acervo. Pode ser? Pode ser. Então, com certeza. Estou ficando por aqui, amanhã a gente continua esse bate-papo com José Constantino Facchieri.